Papo Mineiro, hoje, numa prosa de cultura, com a publicitária, fotógrafa e escritora Júnia Rebelo, atual presidente da Academia Feminina de Letras e também atual secretária municipal de cultura da Bela Montes Claros, norte de Minas. Seja bem-vinda, Júnia. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, porque hoje nós vamos ouvir sua história. Né? Quem trabalha com cultura e vive cultura tem muito a contar. Não é verdade? Isso. Quem trabalha com essa percepção de mundo, né, que as pessoas chamam de cultura, e que eu duvido que tenha só esse nome, tem sim muita história. Porque quando a gente está na ponta de algum lugar, ou então quando a gente é convidado para contar a nossa história, fica muito evidente o que essa palavra cultura nos traz ou impõe a gente, né? Se pedirem para me definir, é claro que não existe nenhuma definição melhor para mim do que o meu próprio nome. Eu sou uma junção de muitas coisas, inclusive de duas famílias, do meu pai e da minha mãe, com visões de mundo muito distintas, muito diferentes, com experiências diferentes, mas que me trouxeram muitas responsabilidades, muitas indagações e muitas oportunidades, porque os pais fazem isso com a gente, né? A gente, claro que nós somos muito do que somos, do que nascemos para ser, mas também nós trazemos muito a expectativa dos nossos pais, os planos das nossas famílias, a visão deles sobre as coisas, e eles nos colocam num lugar e num papel que é muita expectativa deles. Eu sou a filha mais velha e me chamo Júnia, na impossibilidade de me chamar Fábia, mas eu sei que isso é uma maneira das primeiras filhas, né, dos primeiros filhos, trazerem essa bagagem. E eu tenho essa bagagem comigo. Eu tenho muito orgulho da história que vem antes de mim, as histórias dos meus avós. Que é o Sebastião Souto Veloso, que é um avô, pai de 5 mulheres, eu sou a primeira neta dele, e ele trouxe muito amor, muito envolvimento, muita proteção, muito cuidado para essa família de mulheres. E nós fomos muito amadas e muito protegidas por esse homem que queria, sim, que todas as mulheres em volta dele fossem grandes, inteligentes, valorizadas e, inclusive, bonitas, coisa que eu não fiz à altura, que todas as mulheres da família são muito bonitas, né? As minhas irmãs, as minhas tias, todas são muito bonitas, mas o meu avô era um homem vaidoso da família dele, das netas, e ele tinha muito orgulho, a gente era quase um troféu para esse meu avô. Montes Clarense, que se fez em Montes Claros, que tem uma história em cada esquina, em cada bairro daqui, em cada região daqui, porque ele é Montes Clarense na origem, no desenho, no caminhar, em tudo. E o outro meu avô é um português, né, que cruzou o mar, buscando, abandonando as dificuldades e indo buscar uma vida nova para ele e para a família dele, porque a mãe tinha ficado viúva e ele, com 12 anos, era o homem mais velho da casa, as filhas, as 3 antes dele eram filhas, e ele teve a oportunidade de vir para o Brasil. E foi parar no Rio de Janeiro, naquelas casas portuguesas que recebiam as pessoas e cuidavam uns dos outros enquanto trabalhavam, todos almoçavam na mesma mesa, dividiam as mesmas esperanças e tinham expectativas de vida similar, de fazer a América, de cruzar o mundo com um motivo muito justificado, que era buscar a vida nova. E esse avô meu avô Jaime Rebelo, ele era um homem muito empreendedor, muito afirmativo, muito cheio de energia, sabe, e muito disciplinado, e ele impregnou toda essa história dele com essa trajetória dele. E nós, segunda, terceira geração, ainda contamos a história dele como definição do que somos ou da bandeira que temos, porque diferente do meu outro avô que só teve 5 filhas, esse meu avô teve 14 filhos. E nesses 14 filhos, né, eles são de gerações diferentes, um poderia ser pai do outro, mas desde o primeiro gesto em direção a Montes Claros, que ele rodou Minas inteira antes de parar aqui e casar com a minha avó,
Aqui tinha uma comunidade de portugueses muito interessante, muito próxima, e ele se sentiu confortável em ficar na cidade. E aí ele criou todos os filhos acreditando nisso, criou as mulheres trabalhando no comércio, criou os filhos sendo educados fora, né? Criou uma geração. O meu pai hoje teria 92 anos, ele era o 9º filho, mas ele tem irmãs formadas, mulheres formadas em farmácia, em história. Meu pai foi agrônomo formado em Viçosa. Então, muitas pessoas que tiveram muitas oportunidades. Mas a maior oportunidade que o meu avô me deu, que os meus avós me deram, foi a de ficar aqui e transformar aqui. Porque o meu avô português falava, não saiam de perto das famílias. O sacrifício eu já fiz, né, que ele veio sozinho. Então, eu quero que todo mundo fique e transforme a cidade. Era um discurso indireto, mas é um discurso aprendido pelos filhos, porque na história de Montes Claros tem, além do teu nome, de Jaime Rebelo, né, que tudo ele fazia primeiro. Pra você ter uma ideia, quando ele chegou aqui, só tinham 2 banheiros com água encanada, na casa dele e na casa do bispo. Então, tudo que tinha de novidade, tudo que tinha de inovação, ele trazia. Ele tinha contatos com os grandes comerciantes do Rio de Janeiro, ele foi convidado para ficar na firma, onde trabalhou muito tempo, né? Ele tem portugueses que construíram grandes fábricas aqui no Brasil, né, inclusive. Histórias famosas que não vou perder, porque eles tinham essa necessidade de concretizar as coisas. E essa família minha, Rebelo, ela tem esse traço, né? Tanto eu tenho um tio, o filho mais velho, né, o irmão mais velho do meu pai, que é Antônio Lafetá Rebelo, que em determinado momento foi convocado quase a ser prefeito da cidade, a transformar a cidade, porque eles tinham esse DNA. E o meu pai, da história também, que eu me orgulho muito, ele era agrônomo, ele era também um grande fazedor de coisas. A primeira, eu costumava falar que o meu pai era o homem que colocou leite no saquinho, que antes eram as vaquinhas, e quando ele foi presidente da cooperativa, ele era produtor de leite, ele industrializou a cooperativa. Ele cuidou das coisas de uma maneira muito empreendedora e muito vanguardista. Ele trouxe a inseminação artificial, ele trazia muitas novidades, então, mas o que ele fez, e ele sempre repetia isso, eu fiz para todos, eu nunca fiz nada só para mim. E ele foi um grande fundador de cooperativas, um grande incentivador do associativismo. Ele nos colocou trabalhando de forma voluntária dentro da sociedade rural, dentro do sindicato rural. Então, a vida inteira pensou-se no coletivo. Sempre se trabalhou para o coletivo. E essa, com certeza, é uma marca da minha família. Até a fundação da Associação de Esportes Amadores da cidade de Montes Claros. Quem fundou? Os filhos de seu Jaime. Sabe? É sempre assim, sempre buscando um passo adiante. E assim, eu sei e quero que todos saibam. Eu tenho e quero que todos tenham. Eu posso e quero que todos possam. Então, esse sempre foi o discurso da minha família, né? Muito focada nela mesma também, muito diferente das outras famílias. Meu avô era muito duro, muito disciplinador, criou os filhos assim, muito assim, com educação. Porque quando uma pessoa é única na família, às vezes você percebe que é um temperamento. Agora, quando você percebe que todas são iguais, você vê que foi a educação, que foi a formação que elas receberam. Então, eu tenho muito orgulho desse meu nome primeiro, Júnia, vim com Veloso Rebelo, que é a coisa que me define. Ser montesclarense e pertencer a uma família de progressistas, sabe? Então, independente de qualquer lugar onde eu esteja, ou qualquer coisa que eu faça, eu, os meus primos, todos, a gente se identifica muito nessa história que nos trouxe até aqui. E é claro que depois disso, o que vem é ser montesclarense. Porque, muito bem, seguindo a linha, né, dos meus avós, do que nunca quis sair e do que veio de longe, é Montes Claros o destino. Né? O destino, a missão, é a cidade para os meus netos, foi para os meus filhos, será para os meus netos, e para todos que vierem depois, onde a gente deixa, né? Porque outro dia escutei, tudo passagem, chega outro, principalmente na política a gente escuta isso. Não se preocupe com isso, daqui a pouco nós estaremos indo embora, serão outras pessoas, serão isso, e é o que eu repito, nada passa, tudo permanece.
O tempo faz isso com a gente, as pegadas que a gente deixa no chão, as coisas que a gente planta no tempo da gente, para que permaneçam. Então, eu tenho muito isso como missão, sabe? Apesar de que eu também sou muito curiosa sobre todas as coisas da vida, e uma vez me apresentaram a missão a qual eu estaria destinada. E as pessoas, às vezes, têm grandes sonhos, sabe? E eu, obviamente, tenho grandes sonhos, grandes expectativas e grandes possibilidades. Mas, com certeza, o maior deles, a maior missão, não como mulher, mas como pessoa, é a minha própria família. São os meus filhos, independente de qualquer coisa. O que vem acompanhado de depois de Montes Clarence, né? Essa marca que eu vou deixar no mundo, não só com os meus passos, mas com as minhas crenças e com a oportunidade que eu tive de educar filhos, né, de colocar valores e construir, né, de alguma maneira, um lugar no mundo para essas pessoas e que eles também fossem ser mantidos, alimentados, mas usados como referência de passado, de presente e principalmente de futuro. Porque a gente tem, sim, que preocupar com a construção do todo, mas efetivamente a gente só faz isso se a gente deixa bons filhos para o mundo, né? Mais que bom mundo para os filhos. Então, essa parte Júlia, é uma das coisas que me orgulha. Claro, ótimo. Ô, Júnior, você estudou Línguas e Letras? Não, eu sou formada, na minha formação, bem, como todo mundo Clarence, quando me deram uma caneta, me deram um piano, né? A gente entrava na escola e ia bater coquinho no conservatório, porque todo mundo era alfabetizado no grupo escolar, ou no jardim da infância, e fazia 6 anos e ia para o conservatório. Então, todo mundo aqui tem uma educação musical, aprendeu algum instrumento, teve uma iniciação, né? Permanente ou não, e um contato permanente com esse aprendizado. E, na época, também eu comecei a estudar inglês enquanto criança, mas um estudo muito descontinuado. Mas a minha formação é comunicação social, né, que eu gosto das letras, gosto de mais, sempre fui apaixonada na minha época de criança, de adolescente, por revistas. Eu gosto das histórias bem ilustradas, gosto do pacote completo, gosto da fotografia, gosto dos registros visuais, das boas imagens, né? Desses quadros reais que a gente guarda, que são as fotografias, que tem muito de criatividade, sim, quando a gente trabalha com fotografia autoral, tem muito de percepção, de estética, mas tem muito do real, né? A gente não inventa uma pessoa quando a gente fotografa ela, a gente busca o ângulo que a gente entende que ela e nós, né, fotógrafos, conversamos melhor. Mas, basicamente, a minha formação é publicitária, fiz Universidade Federal em Belo Horizonte, né, estudei na UFMG, na Fafis, e me especializei em publicidade e propaganda. Muito bom. E a fotografia é um hobby? Bem, a fotografia é uma ponte, né, na verdade. Era um hobby. O meu pai era ótimo fotógrafo. E eu, como filha mais velha, quando ele tinha que sair na foto, era eu que se dava conta de segurar. Né? Então, ele sempre me ensinava. E ele também fazia uma coisa, para você ver como essa coisa de criação de ambiente é tão formador, que o meu pai gostava muito de fotografia. Ele era uma época que ele coloria umas fotos com as tintazinhas, sabe? Que não tinha fotografia colorida. E ele era um apaixonado por slide. E a gente tem uma infância, uma realidade, as coisas da fazenda, tudo muito retratadas em slide. E era tão fantástico, porque o slide não é uma coisa que você vê sozinha. A fotografia, ela entrava na família, tipo assim, hoje papai vai passar slide, vai ligar a máquina, então era, bota o pano na parede, chama as pessoas, apaga a luz, e aí ele vai mostrando as fotos e contando as histórias. Então não era um folhear de livros, né? Um folhear de álbuns. Era uma experiência compartilhada e encantadora, porque tinha o tamanho da parede. Então, sempre foi uma paixão. E depois disso, né, se transformou em profissão, porque com a possibilidade da máquina digital, da gente mesmo manipular as fotos, porque não era só laboratório, tudo, e manda revelar, não é assim, corta assado, a possibilidade de manipular a imagem me colocou de uma maneira muito profissional. Mas eu sempre fui uma retratista.
porque eu gosto de tirar fotografia de pessoas, sabe? Eu gosto de cenas familiares, eu gosto de fotografar os noivos, as gestantes, os bebês, e tudo pessoas. Apesar de que quando eu tiro fotografia do amplo da natureza, o fotógrafo, coitado, é um espectador, por mais que ele se esforce, muito pálido perto de uma realidade de natureza. A gente tem, além de pouca interferência, a gente não tem capacidade, né, raríssimas exceções, para colocar o nosso deslumbramento numa fotografia de natureza, né? Pôr do sol, tá? São assim, tintas quadradas perto do que é a luz, né? Do que é a luz. Então, eu sempre gostei de pessoas, de fotografar pessoas, de fazer com que as pessoas ficassem seguras, bonitas, confiantes e se sentissem representadas na foto. E eu fiz mais de 10 anos, fui a fotógrafa da cidade, né? Todo mundo aqui, um fotógrafo recentemente me encontrou e falou assim, nossa, eu queria tanto te conhecer, porque em todo lugar que eu cheguei para fotografar, tinha uma foto exposta. E naquela foto, eu dizia, aquela foto é de Júnia, porque todo mundo conseguia perceber que a minha fotografia era diferente. Eu também lembro que era uma coisa tão autoral, que o fotógrafo, que era dono do lugar onde eu revelava, e que era um fotógrafo famoso na cidade, e vendo o meu crescimento, né, as pessoas percebendo o meu trabalho, não tinha um dia que ele não me fazia uma crítica. E falava assim, se eu entregasse uma fotografia dessa, ninguém ia comprar. Se eu entregasse uma fotografia dessa, as pessoas iam reclamar porque está faltando um pedaço da cabeça, está faltando isso, está faltando aquilo. Ou seja, o meu super close, que eu sempre fiz com a pessoa de perto, incomodava, mas eu falava com eles, mas a linguagem mudou, a televisão corta as pessoas, a televisão trabalha com esse plano, né? E por isso que as pessoas se sentem representadas. Ele falava assim, mas está faltando a parte. E quando eu dava aula de fotografia, eu também já fiz esse papel, eu ainda falava, se fosse usar as regras, o melhor retrato era o 3x4, quando, na verdade, é o mais sem graça e o que ninguém gosta. Porque você colocar uma pessoa no centro, enquadrar de forma perfeita, está tudo correto, a luz está certa e tudo mais, aquilo ali é de uma feiura sem tamanho. Então, você não tem a capacidade nem da expressão e nem da descoberta numa foto 3x4. É só assim, registre o seu pior ângulo e saia feliz na foto, porque não vai ter outra oportunidade. Hoje em dia, com a digital, então, no documento, que eles nem deixam escolher a foto que a gente quer para a gente, né? Você vai lá e a máquina vai pegar qualquer coisa, de qualquer jeito, vai sair horroroso mesmo. Então, hoje a realidade dos documentos é essa. Porque antes, os bons retratistas em Belo Horizonte tinham fila na porta. Aliás, eu sabia de muitas pessoas, eu já fui uma delas, para ir em Belo Horizonte tirar fotografia na Zap, que eu acho que é esse o nome, que era o melhor retrato 3x4 que tinha. O cara era fantástico. E ele não tirava foto da gente assim, ele mandava a gente inclinar, olhar assim, tirava uma foto de documento maravilhosa. Mas era o único. E essa era já passou. Ô, Júnior, e aí, como é que surgiu a Júnia escritora? Eu acho que as pessoas, meio que nascem o que são, né? Mas a Júnia escritora só surgiu quando outras pessoas começaram a ler as coisas e falarem, não, eu quero ler mais. Porque é claro que todo mundo tem um caderno, tem um diário, tem suas composições de infância, tem, às vezes, uma facilidade em dominar a palavra, a língua, a linguagem, em gostar mais do português, do ler e escrever. Mas a gente só se torna as coisas e quando, na verdade, é pelo olhar do outro, né? Porque escrever, muita gente escreve, todos escrevem, né? Mas aí, quando as pessoas começam a falar, não, o que você escreve é diferente, não, eu quero ler mais sobre o que você faz, ou ler mais do que você escreve, aí quem te dá esse título não somos nós, né? Nós nos tornamos escritores na hora da alfabetização. Mas a minha mãe é uma mulher de letras, né? Ela escrevia, poetisa, ganhava concursos na escola. Eu já cheguei na escola com as irmãs olhando para mim e falando assim, olha a filha de Marilene. Então, eu acho que já existia isso, uma expectativa. Mas é muito natural a escrita.
de qualquer maneira, como quando as pessoas fazem o que elas têm, assim, naturalidade para fazer, as pessoas identificam se ali, naquela naturalidade, tem uma excepcionalidade ou não. E como eu te disse, pelo olhar do outro, não é porque alguém quer ser que se torna, né? Porque eu sempre escrevi muito. Eu fui uma criança de diário, sem falar nos textos que a minha mãe fazia copiar para melhorar a letra, que a letra tinha que ser bonita. Então, tinha todo dia pegar um livro também, dela vigiar a gente estava lendo mesmo. Mãe, eu vou ler um livro. Não, vai fazer uma cópia. Era sempre assim, vou ler um livro, não, vai fazer uma cópia. Então, você tinha que escrever, melhorar a letra e tudo, e você vai transformando aquilo em hábito. E também alguns tipos de inteligência, de registro, né? Eu para guardar textos, apesar de eu ser muito auditiva, assim, eu aprendo muito rápido pelo ouvido, mas fixar é quando eu escrevo. Então, se eu escrevo uma coisa 2 vezes, eu vou saber daquilo para sempre. Então, eu acho que, na verdade, é uma junção de coisas que vai transformando. Você tem quantos livros publicados? Eu tenho, na verdade, eu trabalhei mais como editoria do que com publicação. Eu tenho 3 livros escritos, um publicado de maneira familiar, assim, né? Eu não fiz grandes exemplares e coloquei para vender. Mas eu escrevo crônicas e participo de todas as antologias da academia. E sou uma editora de revistas, fiz grandes revistas, assim. Começou aqui a cooperativa, a Sociedade Rural vai fazer 50 anos, escreva o livro da Sociedade Rural. A cooperativa vai fazer 20 anos, organize e escreva os livros da cooperativa. E por causa disso, eu já rodei o sul de Minas, escrevendo histórias de instituições, né? Então, em formas de revistas, eu fotografava as pessoas, fotografava os cenários e escrevia grandes revistas temáticas para que eram custos mais baratos que o livro, para sair colorido. Então, eu escrevi histórias de pelo menos umas 8, 10 cooperativas de crédito, de umas 2, 3 instituições, porque eu tenho uma leitura tranquila, faço uma escrita tranquila, né? Não é uma coisa muito rebuscada, é uma escrita leve. As pessoas tentem... Mas como um documento, né? Uma biografia, um documento, né? Não, é porque eu não escrevo dessa maneira. Eu romantizo um pouco as coisas. Elas ficam mais leves, né? Não é aquele livro como que você está lendo um compêndio de uma enciclopédia, só com dados. Principalmente na linguagem de uma revista, se ela não tem uma identidade com o leitor, ou se não provoca uma leitura, as pessoas leem e veem o outro lado do desenvolvimento, o outro lado do crescimento, o outro lado do associativismo, né, na história das pessoas. E quando você está falando sobre, principalmente, essas instituições que envolvem muitas pessoas juntas, é muito importante que a personalidade, as iniciativas das pessoas estejam presentes. E o maior traço na minha escrita é isso da pessoa ser percebida, não mais o fato, mas a pessoa, o que motiva, o que tira as pessoas do lugar, o que dá novos horizontes, novas crenças, né? Então, isso é preciso que a leitura e que a escrita seja uma escrita motivadora e incentivadora e também, assim, mais... não quero usar a palavra romantizada, porque vai ser que a gente está rebuscando, mas mais humanizada. É uma maneira de humanizar as instituições. A palavra certa é humanizar. Ótimo. E na academia são quantas acadêmicas? 40. É muito bom fazer uma parte sobre a academia, pelo seguinte, a academia ela tem 15 anos apenas. Mas por que foi necessário? Né? Foi a presidente da academia, Academia Mocidade de Letras, que era a dona Ivone Silveira, ela viu necessidade de fazer uma academia feminina. Por quê? Porque o universo que ela conhecia, o universo feminino das letras, da educação, sabe, das memórias, dos livros, da poesia, ela não estava presente nas cadeiras dos patronos, que embora tivessem mulheres na academia, e graças a Deus elas não são poucas, os patronos eram muitos homens, porque os homens tinham visibilidade, a escrita dos homens estava nos jornais, estava nos livros, eles tinham, né, um poder maior de ascensão através da escrita. E as mulheres, elas ficavam muito como educadoras,
né? E elas escreviam também, eram grandes nomes, e esses nomes não estavam representados. Então, foi um resgate da memória da própria cidade, incluir uma cadeira com nomes importantes, sabe, de Geni Canella, nossa, nem daria para lembrar, de tantas mulheres que, assim, construíram a educação de Montes Claros, construíram as letras da cidade, incentivaram os escritores, escreveram muito e ainda assim não foram reconhecidas como escritoras. Então, como todo trabalho de academia, porque a academia tem um modelo francês, onde as pessoas, elas são eternizadas, né? Como diz, as pessoas se tornaram imortais, elas se tornam imortais pela memória, então, pelas citações constantes. Então, a primeira dona de uma cadeira, quando a última acaba de sentar nela, a quarta geração senta na cadeira, você tem que ir lá e falar, estou na cadeira desta pessoa que tem essa biografia, que publicou esses livros. E esse contar constante de histórias é que se constitui a eternidade, porque é nisso que nós somos eternos, né? Nas lembranças, nas memórias dos outros. Sem isso, somos tão, né, fluidos como qualquer árvore que nasce e cresce e ninguém sabe o nome. Isso. Então, o contar histórias é que eterniza as coisas. Nós chegamos, então, você, então, como secretária municipal de cultura. Quais atividades e quais os planos? Nossas atividades crescentes, né? A Secretaria de Cultura, ela encolheu um pouco durante a pandemia, em função de não haver necessidade, numa época, né, que a gente estava muito recolhido, em função dos eventos do município, em função de não promover encontros e não poder ter ações dentro dos teatros, dos espaços do município. Mas ela sempre teve uma personalidade muito própria, né, e uma exigência da cidade muito própria, porque a Secretaria de Cultura administra os espaços culturais da cidade, o Centro Cultural, a Biblioteca, a Casa do Artesão, e cria oportunidades para os palcos do município, que é onde o artista local se apresenta pela primeira vez. É nesse olhar da cultura local que os artistas se fazem. Ou seja, o Beto Guedes, que é montesclarense, ele é cria do Centro Cultural, ele nasceu do conservatório, né? Então, foi nos palcos da cidade que existiam esses primeiros encontros. E isso a Secretaria de Cultura tem que continuar promovendo, esses encontros entre pessoas da cidade com essas tendências de criação, de identidade cultural regional, que vivem essa música, que cantam esses cantos, né, que escrevem, que leem os artistas locais, que conhecem a história das ruas. É nesse lugar que os artistas nascem. Não importa se seja para o palco local, para o palco estadual, para o palco nacional ou internacional, mas é dessa percepção local de que existe ali valores e vivências que têm que ser perpetuadas, como o canto, a dança, a música, a escrita, né? Montes Claros é uma cidade que tem dois imortais, que tem o Ciro dos Anjos, que escreveu o Amanuense Belmiro, que é um romance reconhecido nacionalmente, como a Menina do Sobrado, que é uma elegia a mulher dele, que morava no sobrado mais importante da cidade, filho do jornalista e tudo mais, ele escreve, mas o Ciro dos Anjos, ele é um acadêmico, ele é um imortal da Academia Brasileira de Letras, e depois foi o nosso segundo imortal, é o Darcy Ribeiro, que procurou nas nossas raízes, na sua própria efervescência, né, enquanto pessoa, na sua história pessoal, 1000 motivos para escrever histórias sobre a construção do cenário brasileiro cultural, sobre os índios, né, e toda essa vivência, sobre momentos políticos que fazem parte da história dele. Então, são os dois montesclarenses da Academia Brasileira. Temos muitos na Academia Mineira, temos João Vale Maurício. Esse ano nós tivemos a oportunidade, através da Secretaria de Cultura, de comemorar 3 centenários, que um foi de Darcy Ribeiro, e nós criamos caixa de memória para essas pessoas. O Darcy Ribeiro, o João Vale Maurício, que é um seresteiro, que escreve sobre as nossas histórias, sobre os nossos personagens, e cria outros que são a nossa cara, né? E também tivemos o Constantin Christoph, que é um búlgaro que o pai veio para cá, trouxe, né, fugindo de conflitos na Europa, trouxe a família, e ele chegando
com uma cultura muito diferente, mas muito criança, 5 anos. Ele se fez Montes Clarense, pintor, né, reconhecido, premiado nacionalmente, e os 3 fizeram parte da nossa geração, que abriu portas diferentes para a percepção cultural da cidade. Mas, falando sobre a cultura local, a gente tem projetos, né, e tem planos de incentivo, a Montes Claros cresceu, nós precisamos mostrar esse salto de crescimento na cultura e na gestão municipal, porque muitos de nós nos orgulhamos muito disso, de ser reconhecida ainda como uma cidade geraizeira, interiorana, né, porque isso também tem muitas peculiaridades e muito valor em ser quem somos, né, de retratar um sertão, de retratar um cerrado, e um povo muito diferente do mineiro tradicional. A gente não quer que o desenvolvimento nos afaste desta identidade. Então, para isso, a Secretaria de Cultura é uma grande guardiã de tradições, de festas populares, né, de tradições como as nossas festas de agosto, que tem mais de 80 anos, como as nossas folias de reis, que carregam, assim, um legado enorme, maravilhoso, como as nossas ceramistas, que trabalham a cerâmica crua, barro mesmo, sem muita pintura, muito rústica. Então, a gente tem, sim, muita coisa que a gente quer preservar. O arroz com piqui, a gastronomia, a cultura da cachaça, as paçocas, né? A própria carne de sol, que identifica muito Montes Claros, o arroz com piqui. São coisas que a gente quer ver crescer com a gente. Montes Claros vai ser, sim, uma grande capital do Gerais, mas ela vai continuar sendo a Montes Claros dos Gerais, e a Montes Claros barrista, capial, meio roceira, ainda que o agronegócio tenha saltos enormes na região. O homem de chapéu de couro, gibão, a proteção do sol, a convivência permanente com a seca, nos coloca em cenários que não nos permite nos transferir para ser pessoas cosmopolitas. Desculpa aqui, gente. Opa, mal de telefone. Interrompeu aí alguma coisa? Aí, desculpa. Acho que mas aí, pausou, aí, pronto. Sim, pois desculpa. Mas o que houve é o seguinte, então, ainda que uma capital do norte de Minas, ainda que uma cidade de 500 mil habitantes, que já tem hoje na sua definição serviços, faculdades de especialização, centros de pesquisa, por aí vai, trocamentos rodoviários, não interessa. Montes Claros ainda tem na fazenda, no sítio, na agricultura, na pecuária, a sua grande identidade, na sua viola, sabe, nas suas referências, inclusive uma referência nacional de viola que a gente tem, que inclusive é o Zé Coco do Riachão, que até eu lembro quando eu vejo o Almir Sater me contar quem é Almir Sater, ele fala, mas a viola eu fui aprender lá no norte de Minas, com Theo Azevedo, com Zé Coco do Riachão, com os rabequeiros, entendeu? Porque é a viola que a gente carrega e que os outros levam também para eles, porque entende o valor que existe nessa batida de tambor aqui, que é diferente dos outros congados de Minas Gerais, e que também nós temos na expressão da viola uma unicidade da qual nós não abrimos mão e queremos levar para o futuro, para a permanência, não só para o futuro adiante, mas para a permanência. Júnior, nosso tempo já passou um pouquinho, queria que você deixasse uma mensagem. Difícil, né? Até porque já viu, o meu poder de síntese não é bom. Mas a mensagem... Você contou tudo. Quase. Mas a mensagem que sempre fica em qualquer oportunidade que a gente tem de falar é sobre como a unicidade das pessoas é importante no ambiente cultural, ainda que a gente busque o coletivo. Que cada pessoa vem trazer uma percepção diferente, onde inclui a visão dela, mas que nunca se afaste do coletivo. E que também, quando a gente está numa função pública, que agora é o meu papel, né, que não está mais a Júnior fotógrafa, que pode cortar a cabeça das pessoas se ela quiser, porque ela está afinando, quando a gente está numa função pública, a gente trabalha para todos, independente das nossas próprias percepções. A gente não pode se afastar nem da legalidade,
nem da isonomia e nem da democracia. Eu aproveito essa última fala porque, como estou no papel público, para reverenciar esses dois nomes que andaram juntos, que foi Antônio Lafetá Ribeiro, que trouxe uma grande transformação para Montes Claros, e Humberto Souto, que acaba de concretizar os sonhos da geração deles, de ver Montes Claros ser grande como ela merece. Então, muita coisa pensada nos anos 70, nos anos 80, só foi concretizada agora, e eu faço muita questão de mencionar isso. Eu sou da geração que bebeu dessas duas águas, que viu essa transformação, e que eu gostaria que essa gestão fizesse muito escola, bom, viu, Júlia? ser levada adiante. Muito bom mesmo. Muito bom, Júlia. Obrigado, viu, pelo seu tempo, pela sua bela história e também pelo seu intenso trabalho em prol da cultura Montes Claros. Tá bom, muito obrigada. Abraço para você. Grande abraço. Valeu. Até logo. Obrigada. Tchau. Tivemos, então, uma bela história cultural, conhecer um pouco da cultura, tanto do norte de Minas, mas mais especificamente de Montes Claros, aquela bela cidade, com sua secretária de Cultura, que tem uma bagagem fantástica, né? De fotografia, de escritora, fazendo também documentários por escritos e registros, que são um legado para o povo. Gostei muito. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.